Opa, chega junto, minha gente, que hoje o trem é sério. Bora dar uma fuçada nos dados importantes que pintaram por aqui. Isso mesmo. É um verdadeiro raio-x da saúde nos municípios do nosso Mato Grosso, sabe? Uhum. Recebemos foi uma tabela, cheinha de informação. E a missão agora é, destrinchar isso para entender como é que a banda toca na gestão da saúde por aqui. Vamos nessa. Vamos lá. É bem por aí mesmo. Esse material que a gente tem em mãos é uma compilação, né? Ela mostra o status de documentos-chave da gestão do SUS em várias cidades aqui do estado. Documentos-chave, tipo... Tipo os planos municipais de saúde, os relatórios anuais de gestão, que o pessoal chama de RAG, sabe? As programações anuais de saúde, as PAS, e também aqueles relatórios mais de perto, os quadrimestrais, os RDQAs. Ah, os RDQA, sim? Isso. E além deles, a pactuação de indicadores. E o interessante é que cobre um período longo, de 2018 até uma projeção para 2025. Nossa, é informação que não acaba mais. É trem demais. Mas diz aí, minha filha, por que é importante a gente remexer nisso tudo? Qual o valor disso? Olha, é fundamental porque esses documentos são a base, né? A base do planejamento e também da prestação de contas na saúde pública. Certo. Então, olhar para o status deles, se está aprovado, se está atrasado, em elaboração ou se tem ressalvas, ajuda a gente a ter uma ideia, sabe? Uma ideia se a gestão está organizada, se o dinheiro público está sendo tratado com transparência. Nisso o planejamento está saindo do papel, né? Exatamente. A nossa conversa aqui é para isso. Tentar entender os padrões, o que essa tabela revela sobre a saúde nas nossas cidades, tanto na capital quanto lá nos interiores. Beleza. E como é que essa tabela organiza esse mundaréu de coisa? Bom, para a gente começar a entender, ela organiza assim, tem o nome do município, aí diz a macro-região e a região de saúde dele, se é capital ou não, e o porte pequeno, médio ou grande. Ok, localização e tamanho. Isso. Aí, para cada ano, de 2018 até 2025, ela vai mostrando o status daqueles instrumentos que eu falei. O plano de saúde, que vale por 4 anos, né? O RAG, que é a conta do ano que passou. A prestação de contas. Isso, a prestação de contas anual. A APAS, que detalha o que vai ser feito no ano seguinte. Os RDQAs, que são 3 por ano para acompanhar mais de perto. Um check-up mais frequente. Exato. E, por fim, a pactuação, que são aquelas metas combinadas com o Estado e o governo federal. Entendi. É tipo o boletim da saúde de cada prefeitura, né, não? Mostrando se passou de ano, se está de recuperação. E aí, olhando para esse boletim geral, assim, qual a primeira impressão? O pessoal está passando direto ou está pegando muita recuperação? Olha, se a gente foca nos documentos principais, que são o plano de saúde e a programação anual, a PAS, a gente vê muito aprovado. Na maioria dos municípios e nos anos analisados, aparece lá aprovado. Ah, bom. Isso sugere que, pelo menos no papel, né, o ciclo básico de planejar, ele existe em muitos lugares. Aprovado é bom, claro. Sinaliza que o dever de casa formal foi feito. Mas, fuçando aqui na tabela, eu vi que nem sempre é um aprovado limpinho, né? Como assim? Tem muito aprovado com ressalvas, principalmente naqueles RAGs, que são justamente a prestação de contas. O que significa essa tal de ressalva na prática? É só um detalhezinho, uma coisinha à toa, ou é coisa séria mesmo? Essa ressalva é um ponto bem importante, viu? É crucial. Ela significa que o Conselho Municipal de Saúde, que tem representante da sociedade, dos trabalhadores da saúde, olhou aquele relatório da prefeitura e disse: olha, tá aprovado, mas... Tem um mais. Tenho mais. Tem esses pontos aqui que precisam ser corrigidos ou melhor explicados. Pode ser, sei lá, desde uma inconsistência nos números financeiros até meta que não foi cumprida e não explicaram direito por quê. Entendi. E se essas ressalvas não são resolvidas, aí sim pode impactar a avaliação da gestão e, em alguns casos mais graves, pode até complicar o recebimento de dinheiro federal. Vixe. Então não é só um carimbo pro forma, não. É sério? E isso aparece muito. Essa situação de ressalva. Sim,
Aparece bastante. A gente viu isso aqui em Cuiabá mesmo, nossa capital. Os RAGs de 2018 até 2021 frequentemente tiveram esse status aprovado com ressalvas. Cuiabá e nas outras cidades? Não é só cidade grande, não. Cáceres, por exemplo, que é porte médio, lá no oeste, também mostra ressalvas nos RAGs em vários anos. Agora, por outro lado, você pega um município como Lucas do Rio Verde, também médio, lá no Telespires, e a situação parece mais regular, sabe? Com mais aprovados sem ressalvas nesses relatórios anuais. Isso mostra que a coisa varia, mesmo entre cidades de porte parecido. Parece que não tem uma regra única, né? Depende do lugar. E além dessas ressalvas, tem a turma que nem entrega o trabalho no prazo, né, não? Eu vi uns status tipo em elaboração ou até não iniciado para regs de anos que já passaram. Tipo, olhei aqui Araguaiana, reg de 2018, 2019 e 2021 ainda como em elaboração. Isso é preocupante demais, né? A prestação de contas fica muito, muito atrasada. Exatamente. É um ponto de atenção grande. Quando um RAG, que é a conta do ano anterior, está marcado como em elaboração muito tempo depois, ou pior ainda, não iniciado, isso acende um alerta. Um alerta sobre o quê? Sobre a capacidade administrativa daquela gestão, talvez, ou sobre a própria transparência do processo. Claro, é bom lembrar, para os anos mais recentes, tipo 2024, 2025, é natural a gente ver em elaboração ou em análise no conselho. O ciclo ainda está correndo, né? Sim, o prazo está aí. Mas para anos que já fecharam, isso sugere um problema mais crônico no processo de prestação de contas daquele município. Faz todo sentido. E se essa prestação de contas anual já tem esses percalços todos, como será que está aquele acompanhamento mais de pertinho, o quadrimestral, os tais RDQAs? Será que eles funcionam melhor para manter a gestão nos trilhos, para corrigir a rota? Essa é uma ótima pergunta. Porque, na teoria, os RDQAs deveriam servir justamente para isso, né? Um controle mais frequente a cada 4 meses. A tabela até mostra que o status avaliado é comum para eles, o que, em princípio, é positivo. Avaliado soa bem, mas tem porém aí também. Tem. A gente também encontra problemas aí. Vemos um padrão em alguns municípios de RDQAs ficando parados muito tempo, como em análise no Conselho de Saúde. Parados no conselho. Tipo quem? Por exemplo, Alto Taquari e Jaciara, os dois lá no Sul Mato Grossense. Eles mostram vários RDQAs nesse status de em análise, às vezes, por mais de um ano, viu? Nossa, mais de um ano para analisar um relatório que é quadrimestral? Pois é. Outro padrão que chama atenção é o não iniciado. A gente viu isso em Chapada dos Guimarães para os anos de 2018 e 2019 e de forma recorrente em Araguaiana, de novo. Peraí, deixa eu ver se entendi. Se esses relatórios, que são para ser um check-up rápido a cada 4 meses, ficam lá parados no conselho, esperando análise, ou pior, nem são feitos, como é que se acompanha a gestão de perto? Isso não acaba dando problema lá no relatório maior, o RAG, no fim do ano? Sem dúvida nenhuma que impacta. Um RDQA que não é feito ou não é analisado a tempo significa que se perdeu a chance de corrigir rumos, de identificar um problema mais cedo, entende? E sim, isso pode gerar um efeito cascata. Dificulta a elaboração e a própria aprovação do RAG anual, que deveria consolidar essas informações quadrimestrais. É como fazer um check-up médico só uma vez por ano quando você tem uma condição que exige acompanhamento trimestral. Pode descobrir o problema tarde demais. Exato. E, de novo, vale a ressalva. Para 2024, 2025, muitos status em elaboração ou em análise são parte do fluxo normal esperado para a data que a gente está olhando esses dados. Entendido. Agora, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda falando dessa organização toda. A tabela menciona uma tal de pactuação interfederativa. Que trem é esse na linguagem do dia a dia, para a gente aqui entender? De forma simples, a pactuação é o seguinte: é o momento em que o município, o estado e o governo federal sentam juntos e combinam, fazem um acordo sobre quais vão ser as metas de saúde prioritárias
e como essas metas vão ser medidas naquele município específico. Ah, tipo, combinar as regras do jogo. E isso, combinar as regras do jogo e qual vai ser o placar que todo mundo vai acompanhar. É fundamental para garantir que todos estejam, digamos, remando na mesma direção e que os resultados possam ser comparados depois. Certo. E o pessoal aqui em Mato Grosso tá combinando bem esse jogo? Tá pactuando direito? Olha, pelo que a tabela mostra, parece que sim. Pelo menos no período de 2018 a 2021, a coisa parecia bem organizada nesse ponto. Ah, é? É. A maioria dos municípios listados aparece com o status homologado pelo gestor estadual. Isso indica que o acordo foi feito e foi validado pelo Estado. A Corizal, Água Boa, Alta Floresta, vários seguem esse padrão nesse período. Beleza, então funcionava bem até 2021. Mas e depois? Para 2022 em diante, o que aconteceu? Aí é que a coisa fica esquisita, digamos. Para o ciclo de 2022 a 2025, a coluna da pactuação aparece frequentemente só com um tracinho, um hífen. Um traço? Como assim? Sumiu a informação? Isso quer dizer que pararam de combinar as metas de pactuar? Ou será que só pararam de anotar nesse lugar específico nessa tabela? Isso é muito estranho, né? Como é que a gente sabe se está todo mundo jogando para o mesmo lado, como você disse? Exato. Levantar uma preocupação real, baseado apenas nesta tabela que a gente tem, não dá para afirmar a causa com certeza. Pode ser uma mudança na forma de registrar isso nos sistemas oficiais do SUS, sabe? Ou pode ser simplesmente que a informação não foi compilada para esta tabela específica nesse período mais recente. Mas o efeito prático é ruim, né? O efeito prático é que a falta desse registro visível de metas pactuadas e homologadas a partir de 2022 gera uma insegurança. Uma insegurança sobre o alinhamento e a coordenação das ações de saúde entre município, estado e União nesse ciclo atual. Fica mais difícil para todo mundo acompanhar se os objetivos definidos nacional ou estadualmente estão sendo perseguidos lá no nível municipal. Vixe Maria. Então tem mais essa ponta solta aí para a gente ficar de olho. Agora, pensando em tudo isso que a gente conversou, as ressalvas, os atrasos, essa questão da pactuação que ficou no ar. Será que tem diferença se a cidade é grande ou pequena? A gente viu Cuiabá, né, grandona, com suas ressalvas frequentes. Mas e as pequenininhas, lá do interior? Como elas se saem nessa foto? É interessante olhar para isso, sim. Como a gente viu, cidades grandes como Cuiabá e médias como Cáceres apresentaram essas ressalvas com frequência nos RAGs. Mas aí, outra média, Lucas do Rio Verde, pareceu mais regular. Certo. E entre as pequenas, a variedade é enorme. Temos exemplos como, sei lá, Araguainha, Arenápolis, Apiacás, que mostram muitos documentos aprovados, parecendo bem organizadas nesse aspecto formal da gestão. Que bom. Por outro lado, temos outras pequenas, como Chapada dos Guimarães, que já mencionamos, Araguaiana, de novo, Peixoto de Azevedo, que apresentaram mais pendências, com muitos status em análise, em elaboração, ou mesmo não iniciado em vários documentos e anos. Então, pelo visto, não dá para cravar aquela ideia de que cidade pequena é sempre mais organizada ou que cidade grande sempre tem mais problema. O buraco é mais embaixo, né? Parece que depende mais da gestão específica de cada lugar do que só do tamanho da cidade. Precisamente. O porte, por si só, não parece ser o fator determinante para a regularidade desses processos formais de gestão, pelo menos olhando esses dados aqui. E a região? Faz diferença estar, sei lá, na Baixada Cuiabana ou lá no Araguaia? Boa pergunta. Talvez a localização geográfica possa dar alguma pista. A gente observou, por exemplo, que aqui na Baixada Cuiabana, onde estão a Corizal, Barão de Melgaço, Chapada, a própria Cuiabá, Jangada, Livramento e outras, parece haver uma concentração um pouco maior de casos com aprovado com ressalvas ou documentos em análise no Conselho. Será que é porque está perto da capital, aí a fiscalização é mais forte? Ou os problemas de saúde aqui são mais complexos mesmo? Ou, quem sabe, os conselhos municipais daqui sejam mais atuantes, mais cri-cri, fica essa pulga atrás da orelha? São hipóteses válidas, todas elas. Pode ser uma combinação desses fatores, né? Maior visibilidade por estar perto da capital,
demandas de saúde talvez mais complexas, um controle social ou até institucional mais presente, que acaba resultando em mais questionamentos, mais ressalvas. Pode ser. Mas é importante frisar, isso é uma observação baseada nos padrões que a gente vê nesta tabela específica. Para entender as causas reais dessa concentração aparente, precisaria de uma análise mais aprofundada, né? E outras regiões também mostram diversidade. Tem seus municípios muito regulares e outros com mais dificuldades aparentes. Não é exclusividade da Baixada. Entendido. E para fechar o ciclo, minha filha, olhando lá para o finalzinho da tabela, para os anos mais recentes, 2024 e 2025, a situação é aquela que a gente já meio que esperava, né? Muito não iniciado, em elaboração, em análise. A papelada está rodando ainda, o jogo está acontecendo. Sim, exatamente. Isso reflete o andamento normal do ciclo de planejamento e prestação de contas. Os documentos de 2024 ainda estão em fase de finalização ou de análise em muitos lugares, e os de 2025 estão, na maioria, ou começando a ser elaborados agora, ou nem foram iniciados formalmente ainda. Faz sentido. A gente vê até o caso de Boa Esperança do Norte, que é um município bem novo, né? Ele só aparece na tabela em 2025 e tá tudo como não iniciado, o que é totalmente esperado para uma estrutura administrativa que está recém começando a se organizar. Certo. Então, fazendo um balanço geral dessa nossa fuçada toda na tabela, o que dá para dizer? Qual o resumo da ópera? Olha, o balanço mostra um cenário de contraste, sabe? Na gestão da saúde municipal aqui em Mato Grosso, pelo menos no que diz respeito a esses instrumentos formais de planejamento e controle. Contrastes. Isso. Por um lado, tem um volume considerável de documentos aprovados, o que indica que as etapas burocráticas estão sendo cumpridas em muitos casos. Contudo, as ressalvas, especialmente nos RAGs, são frequentes e sinalizam pontos de atenção importantes que precisam ser olhados. E os atrasos? Atrasos na elaboração ou na análise, tanto nos RAGs de anos anteriores quanto nos RDQAs, também são comuns em vários municípios, levantando questões sobre a agilidade e efetividade desse monitoramento da gestão. E aquela história da pactuação, né? E a lacuna na informação sobre a pactuação a partir de 2022, que é um ponto que, sem dúvida, merece uma investigação mais a fundo para entender o que aconteceu. Vimos também que o porte do município não define tudo, mas pode haver sim algumas dinâmicas regionais específicas, como aquela que a gente observou na Baixada Cuiabana. Pois é, e é sempre bom o povo lembrar que essa papelada toda, esses nomes difíceis, RAG, PAS, RDQA, não é só burocracia, vice. Não é só para cumprir tabela. De jeito nenhum. Atrás de cada aprovado com ressalva, de cada em elaboração que demora, tá o dinheiro do nosso imposto, né? Tá o planejamento para ver se vai ter médico no posto, se o remédio vai chegar na hora certa, se a campanha de vacinação vai rolar direito para proteger a criançada. Acompanhar se a gestão está organizada é fundamental para a gente poder cobrar uma saúde melhor lá na ponta para a gente mesmo. Exatamente, você tocou no ponto central. E isso nos leva, talvez, a uma reflexão final, uma provocação para quem está ouvindo a gente. Diante desse quadro que a gente viu, com ressalvas, com análises que às vezes demoram nos conselhos, com atrasos na entrega de relatórios, o que será que emperra mais esses processos de planejamento e prestação de contas em algumas prefeituras aqui de Mato Grosso? Boa pergunta. Será que é falta de gente capacitada para lidar com a complexidade que é a gestão do SUS? Será que falta investimento em estrutura administrativa, em sistemas? É o peso da burocracia em si que atrapalha? E o mais importante de tudo, como é que a gente pode, enquanto sociedade, enquanto gestores, fortalecer esses mecanismos para que eles não sejam só formais, só papelada, mas que sejam ferramentas eficazes de verdade para melhorar a saúde que chega para o cidadão matogrossense no dia a dia dele? É isso aí, minha gente. Deu para dar uma boa remexida nesse monte de informação e sentir o cheiro da coisa, né? Fica essa pergunta no ar para a gente pensar junto. Valeu demais pela prosa e até a próxima fuçada. Te obrigado. Fica a reflexão. Até a próxima.